E falando sobre marketing digital, dando continuidade sobre um dos nichos do marketing digital, que é a autoridade digital, e dentro da autoridade digital se fala muito sobre branding, fala muito sobre performance de imagem, sobre posicionamento de persona, posicionamento de marca. Duas clientes perguntaram para mim a respeito essa semana de horários, né? Quais são os melhores horários para publicar tal coisa? Eu sondo muito particularmente, né? Acho que qualquer profissional nessa área ele tem que sondar os horários. Porém, vai depender muito da sua categoria. Depende muito do seu público, né? Então, assim, como que você vai saber sobre isso? É testando, né? Então, qual que seria o melhor formato para você testar o seu público? Vamos lá. Então, assim, você tem que testar. Como que você vai testar? Primeira coisa, você vai pensar assim, horários comerciais, né? Durante o dia, as pessoas elas não ficam, né? Habitualmente falando, elas não ficam na internet, né? Então, você vai pensar assim, de manhã cedo, as pessoas acordam, elas abrem lá as redes sociais, na hora do almoço, no fim do dia, né? Antes de dormir. Então, você também vai fazer esses horários, você vai publicar nesses horários, nesses períodos. Então, você já começa por aí. Porque às vezes você vai fazer um post, um Reels bacana e vai publicar assim 15 horas, 3 horas da tarde. Você tem que pensar, qual é o dia da semana? Se for um sábado, um domingo, as pessoas elas ficam um pouco mais nas redes sociais nos finais de semana, dependendo da sua categoria, dependendo do seu nicho. Mas dia de semana, não. Então, desde você fazer às 15 horas, faz às 17 horas. E vale lembrar que não adianta você ficar comparando o seu perfil com o perfil de uma sua amiga, que ela não tem nada a ver com o seu mercado. Você entende? E vai depender também como que é a constância dessa pessoa. Então, como que é a sua constância? Né? A constância que eu falo assim, nas publicações, se você faz muito story, se você faz muito reel, se você faz muito feed, se você é uma pessoa consumidora também, porque às vezes tem gente que ela só abre o Instagram, posta e sai correndo, então ela não é uma consumidora, ela é uma fornecedora, e às vezes você tem que aquecer a sua conta no sentido assim, que também você tem que ser uma consumidora para que o algoritmo te entregue mais, te dê mais alcance. Então isso já é outro assunto, mas a princípio você se atenta nos períodos, tá? Vou fazer sempre na parte da manhã, vou fazer sempre na parte da tarde, vou fazer sempre à noite. Pronto, já começa a criar uma relevância. E eu vou reforçar aqui a respeito da comparação. Isso é muito comum, eu vejo muitos meus clientes, meus amigos, eles entram assim no Instagram, vou falar assim, e começam a comparar os outros perfis, né? E isso é muito frustrante, porque você sempre vai se achar assim, meu perfil não tá legal, né? Não é legal você fazer isso, porque assim, vai depender muito de como que é aquela pessoa, qual foi o período que ela criou aquela conta, quanto tempo ela existe aquela conta, como que ela fomenta aquela conta, como que ela faz nos stories, como que ela é consumidora, fornecedora, se ela mantém as contas ativas, é uma série de coisas. Então, assim, não é legal você ficar comparando. Eu sempre falo isso para meus clientes, quando às vezes eles falam, eu quero igual esse porque o meu não tá entrando, assim, assim. Não entra nessa vibe que não é legal, tá? Então, cuide de ti, faz o seu corre. Mas isso já é outro assunto, né? Então, a princípio, cuide dos horários, tá? Eles são importantes, porém, não é prioridade, ok? Cuide dos períodos, então se você começar a fazer no período da manhã, procure fazer isso nos próximos 30 dias, testa o seu público. Depois você vai fazer o período da tarde, aí depois você vai lá e faz o período da noite. Vai testando a sua audiência, você entende? E vai também depender dos seus assuntos, vai depender também se é feed, se é reels, se é stories, quanto tempo você faz esses stories, enfim. Então assim, o que é o mais importante a respeito de você ter uma boa autoridade digital? É a constância. Sempre vou bater na tecla nisso. A constância. E outra coisa que você tem que pensar a respeito do horário, e eu falo sobre a constância, e eu falei já hoje também sobre a relevância, porque o algoritmo, ele é programado, né? Ele tem uma programação hipnótica que a gente fala. Então não adianta eu ficar um dia falando de uva, no outro dia falar de melancia, aí no outro dia eu falo de laranja, entende? Aí eu falo no horário da manhã, no outro dia eu falo no horário da tarde, no outro dia eu posto no horário da noite. Você entende? O algoritmo, ele tem um sistema de toque. É isso que você tem que pensar. Se você começou no período da manhã falando sobre uva, permanece nos próximos 3, 4 posts falando sobre uva. Eu quero mudar de assunto. Ok. Mas daí faz no período da tarde, já começa a soltar alguns gatilhos, entende?
Aí permanece assim e vai mudando essa tua agenda, esse teu cronograma. Então, resumindo, para finalizar, quando você fala assim, legal, tô tendo vários alcances. Beleza, o algoritmo está fazendo a parte dele. Como que está a resposta do seu público? Como que está tendo esse retorno? Como que você está tendo feedback? As pessoas estão respondendo, estão correspondendo, tá tendo um action, tá tendo uma conversão? Tem que sondar isso também, tá? E assim, às vezes vocês querem grandes ideias, grandes estratégias e esquece do básico, no simples, porque o programa hipnótico do algoritmo, ele rege pela simplicidade, né? E o nosso próprio cérebro também, né? Ele filtra mais, ele pega mais no simples, né? No básico. É igual eu aqui, eu tô batendo na tecla sobre a autoridade digital, porque é o básico, é o priori. Se você quer ter uma boa movimentação nas tuas redes sociais, se você quer ter um bom performance nas tuas redes sociais, se você quer ter leads, autoridade digital é o básico. Então é isso, finalizando aí mais um conteúdo, mais uma dica da Drica MKT integrado, falando sobre marketing digital, falando sobre autoridade digital, falando sobre briefing, brand, sobre relevância nos conteúdos e principalmente simplicidade no teu cronograma aí, ok? Beijos, bye!